Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículos 42 a 46. Então, antes da gente ler essa passagem, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que nós conversamos na semana passada, já que, conforme eu havia avisado, hoje a gente vai continuar a reflexão que nós iniciamos no domingo passado. Então, no domingo passado, nós vimos como é importante nós estarmos certos da nossa identidade. Sabermos quem somos, que somos filhos de Deus e que somos cidadãos do reino celestial. Então, através da palavra, nós entendemos que como cidadãos de um reino celestial, que só vai ser completo com a volta de Jesus, esse reino, essa terra onde nós estamos vivendo agora, ela é passageira. Por isso que não é possível ao cristão, ao filho de Deus, a um cidadão do reino dos céus, encontrar satisfação e felicidade aqui nessa terra, porque é incompatível com quem nós somos. Então, aquilo que essa terra, esse mundo nos oferece, dizendo que é a riqueza, dizendo que é a felicidade, dizendo que é a paz, aquilo jamais pode satisfazer as nossas almas. Então, os nossos valores, o nosso suor, o nosso trabalho, ele não é por causa dos valores da riqueza que o mundo oferece, porque isso não é compatível com a minha cidadania, que agora em Cristo é celestial. Então nós ansiamos por essa pátria celestial, conforme a palavra nos diz. Mas essa pátria celestial, esse reino de Deus, ele não vai ser vivenciado e desfrutado somente a partir da volta de Cristo. Então vamos levando do jeito que dá nessa terra, vai fazer o quê? Esperar a morte chegar. Não, Jesus disse que nós precisamos trazer esse reino aqui na terra. Isso não vai acontecer completamente antes que Jesus volte, é verdade. Mas é possível desde já desfrutarmos das promessas que estão contidas nessa pátria celestial. Já é possível, como cidadãos do reino e filhos de Deus, viver o reinado de Deus no nosso dia a dia, aqui onde nós estamos. Isso é trazer o reino de Deus à força. Isso é realizar a vontade de Deus aqui na terra, como ela é realizada no céu. É como se Jesus estivesse nos dizendo, essas são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos, que eu tomei a liberdade de fazer uma paráfrase. Eu sei que é muito difícil para vocês, Jesus nos dizendo, viverem nessa terra. Mas não queiram não estar nela, pois há muito que precisa ser feito aqui. Fiquem atentos para não se deixarem amoldar pelos padrões desse mundo. Vigiem, estejam atentos, pois vocês estão nesse mundo. Precisam estar nesse mundo, mas vocês não pertencem a este mundo. Para a gente entender melhor essa relação, a gente pode pensar na figura, no papel do embaixador. Ele vive numa terra estrangeira a ele. O embaixador vive numa nação que não é a nação dele. Ele não é cidadão daquela terra, mas ele está lá com uma missão de cumprir os interesses, de garantir o cumprimento dos interesses da sua nação, da sua pátria. Então ele não vai desfrutar aqui da terra onde ele está em missão, porque não é compatível com os seus costumes. Mas ele precisa estar lá, porque há um interesse maior do que o seu próprio, que ele está interessado em defender e garantir. É por isso que Deus nos diz que nós somos seus embaixadores. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos a esta terra. Não somos cidadãos desta terra, mas estamos aqui
não simplesmente levando com a barriga, mas com uma missão de fazer-se cumprir os interesses da nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. É fazer cumprir os interesses do nosso rei, que não é o rei que está governando essa terra, mas é Deus. Vamos ler então os versículos 42 a 46 do capítulo 24 de Mateus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Então nós vimos, também no domingo passado, que como cristãos que somos, como homens e mulheres que precisam viver pela fé, porque se a gente não vive pelo que está aqui nessa terra, pelo que a gente consegue ver e apalpar, então a gente precisa viver pela fé. Aquilo que a gente sabe que está para vir, acumulando tesouros ali no reino. Então nós sempre estamos esperando o dia que Jesus vai voltar, que o seu reino vai ser definitivamente estabelecido. Sempre estamos esperando esse dia. E é com esse alvo, é com essa fé que nós prosseguimos. E apesar das lutas e das dificuldades que essa terra nos oferece, apesar das tentações e dos problemas que vamos enfrentando nessa caminhada, é possível permanecer firme, com foco no alvo, porque nós estamos esperando. Isso é fé. Então, embora eu me considere uma pessoa bem assim, organizada, que não gosta de deixar a louça acumular, de ver as coisas fora do lugar e assim por diante, à medida que foram nascendo os filhos, eu desencanei, Porque não dá mais para manter os brinquedos no lugar. Então, as bolinhas encaixadas no brinquedo que entra a bolinha, os quadradinhos encaixados nos brinquedos que entram os quadradinhos, porque mistura tudo mesmo e você fica louco, você desiste, você tenta várias vezes, De vez em quando até me animo, vai gente, vamos arrumar os brinquedos, pelo amor de Deus, vamos acertar aqui, veste essas bonecas, as bonecas tudo pelada em casa, sabe? Não sei que as crianças têm mania de despir as bonecas, E a gente tenta, mas assim, mais ou menos eu e meu marido desistimos de arrumar a casa. Só que a gente recebe muita visita em casa. Então, se a gente receber as visitas do jeito que a casa está, assim, vai ser pedra de tropeço, simplesmente. Vamos falar, que isso, Então, sempre aquele estresse, no dia das visitas, Gente, vamos arrumar essa casa. Mas por quê, mano? Porque os tios vão chegar daqui a pouco. Vão chegar, mas que tio que vai vir? Ah, tia lá, de Utibu, tem que explicar, aquela confusão. E vamos arrumar. E elas se animam, porque os tios vão vir, vão brincar com elas. E elas vão, não arruma, Enfia, soca tudo lá no armário, nas caixas, nos cestos, na sacola, soca tudo. Mas fica aparentemente arrumado, E foi engraçado que um dia desses, a casa estava um caos, assim, tipo, meu marido xingando Deus e o mundo, porque ele ia pisando nos brinquedos, sabe? Aquela coisa bagunçada. E aí ele falou, chega, não aguento. Ele falou, vamos arrumar essa casa. Aí a minha filha virou e falou assim, por quê? Quem vai vir hoje? Isso aqui ninguém ia vir naquele dia, Então, a gente falou, nossa, a gente precisa arrumar mais a casa, Porque ela acha que a gente arruma a casa só no dia que vem visita, ninguém vai vir hoje, mas por que tem que arrumar? É porque não dá para viver nessa bagunça. Mas eu achei interessante, e é essa a postura que nós tínhamos que ter, enquanto esperamos essa visita tão preciosa, que é Jesus. Será que nós estamos preocupados em arrumar a casa para receber Jesus? Ou será que nós achamos que dá para receber Jesus assim como está? Porque se tem uma coisa que é certa, é que Jesus vai voltar. Pessoal, prestem atenção na minha afeição. Não é uma ameaça, Jesus vai voltar. Não é isso.
Jesus vai voltar. Perceberam a diferença? A gente tem que esperar, porque é algo bom, é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Claro que enquanto a gente espera Jesus voltar, há outras coisas que nós esperamos. Nós esperamos entrar numa boa faculdade, precisamos nos preparar para isso. Precisamos estudar, nos dedicar. Queremos entrar numa boa empresa. Queremos fechar o mês com o saldo positivo, pagando as contas. Queremos fechar o ano distribuindo a melhor cesta de Natal para os funcionários. E precisamos trabalhar, batalhar, pesquisar. Também precisamos esperar pelo futuro marido e esposa, perder uns quilinhos, né? Fazer um tratamento de pele. Mas lógico, mais do que isso, se dedicar à palavra, para se preparar como uma mulher, um homem de Deus, para ser bênção na família. Então tudo aquilo que a gente preza, que a gente considera como valioso e precioso, que a gente deseja muito e que a gente não tem ainda, é algo que a gente está esperando. E para receber aquilo que estamos esperando, nós precisamos nos preparar. Então hoje eu gostaria de fazer uma reflexão à luz da palavra, mais especificamente através do Evangelho de Mateus, como nós devemos esperar Jesus voltar. Como? Fazendo o que é que nós esperamos a segunda vinda de Cristo? E a partir do capítulo 21 de Mateus, se nós voltarmos um pouco antes, porque hoje nós lemos o capítulo 24. Capítulo 21 de Mateus registra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então Jesus está indo agora para cumprir com aquilo que ele veio fazer aqui na terra, porque ele seria preso, julgado e crucificado, e ele já sabia disso. E é por isso que ele vai para lá. Então, o tema morte, ressurreição, a segunda vinda, o estabelecimento do reino, é um tema muito comum em todo o Evangelho de Mateus. Então, várias parábolas, o reino dos céus é como, parari, parará. O reino dos céus é como, parari, parará. Tem muitas dessas parábolas no Evangelho de Mateus. Mas a partir do capítulo 21, parece que o discurso de Jesus começa a intensificar o tratamento desse tema, da segunda vinda dele, do reino dos céus. Então, capítulo 21, Jesus chega em Jerusalém. No capítulo 22, ele fala que o reino dos céus é como um banquete de casamento. Conhecem aquela parábola, né? Que o noivo preparou toda a festa e não tinha ninguém para desfrutar do banquete. Todos aqueles que ele convidou não vieram. E aí ele manda os servos saírem às ruas, aos valados, aos becos, e trazer todos os pobres para banquetear junto com ele, festejar o casamento do noivo. E aí, o que é interessante é que tem um convidado ali no meio da festa que chama a atenção do noivo. Então o noivo, o Senhor, chega para ele e fala: meu, cadê a veste nupcial? Quer dizer, havia ali uma roupa necessária a estar vestido para ser digno de participar daquele banquete. Embora a ênfase aqui seja bem grande, de que participar do banquete é graça, não é? Porque os que foram convidados, os que a princípio pareciam ser os dignos de participar da festa, recusaram o convite, parari, parará, e foi na rua, trouxe cegos, mendigos, aleijados. Então é a graça de Deus. Ainda assim, para desfrutar plenamente dessa graça, é necessário estar vestido adequadamente. Então, no capítulo 22, Jesus vai tratar um pouco disso. No capítulo 23, então Jesus faz uma série de repreensões e ele traz uma série de alertas contra os hipócritas, contra os fariseus. Então parece que Jesus está explicando: não, pessoal, está chegando, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai, e aí a partir de então vocês têm que começar a preparar a minha segunda vinda. E a minha segunda vinda vai ser como um banquete de casamento, mas presta atenção. Você que acha que está cumprindo os protocolos religiosos, você que acha que está fazendo tudo certinho, porque o povo da igreja está dizendo: oh, que cristão fiel. Se você estiver recebendo toda a sua recompensa aqui na terra das pessoas, se você estiver se esforçando para agradar as pessoas, você vai cair do cavalo. Porque Deus olha o coração.
Então ele diz, né, no versículo 25 e 26 do capítulo 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Limpe primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Aí no capítulo 24, então, que é esse que nós lemos hoje, Jesus vai começar a dizer a respeito dos sinais do fim dos tempos. Então, é o capítulo que tem aquela informação que muitos conhecem a respeito dos terremotos, das guerras, de nação se levantando contra a nação, e que tudo isso vai indicar que Jesus está voltando, que está próximo o fim. E aí, no capítulo 25, Jesus vai contar duas parábolas muito importantes, que nos trazem lições muito importantes sobre estar preparado para recebê-lo na sua segunda vinda, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então, a parábola das 10 virgens são aquelas 10 moças que estavam esperando o noivo, literalmente, se preparando. E o noivo não estava chegando, então elas ficaram lá, começaram a chorar, né? E aí escureceu e elas tinham as lamparinas dela. E aí 5 delas, o óleo acabou, então não tinha mais luz. E elas precisavam da luz para seguir o noivo quando ele viesse chamar. Para se encontrar com o noivo quando o servo viesse chamar. E as 5 outras, elas tinham levado óleo extra, elas estavam preparadas. Porque elas não sabiam que horas o noivo ia chegar. Elas contavam com a possibilidade dele demorar um pouco. Então elas se preveniram, elas se precaveram, elas se prepararam. E quando chamaram elas, porque o noivo estava aí, elas tiveram óleo para acender suas lâmpadas e se encontrar com o noivo. E a parábola dos talentos também. É o Senhor que confiou os talentos aos seus servos para que eles produzissem, para que eles mostrassem resultados e preparassem assim a sua volta. Porque quando o Senhor voltasse, eles teriam que prestar contas. O que eu fiz durante o tempo? Nesse meio tempo que Jesus foi e vai voltar. O que eu andei fazendo? A gente vai prestar contas disso para Ele. Então é isso que nos ensina a parábola dos talentos. E aí, no próximo mês, eu gostaria de fazer então, cada domingo, uma série de pregações que vão explicando cada um desses itens a respeito de como se preparar. Então a questão da veste, que diz respeito à santidade. A questão de tratar o interior, que são as advertências que Jesus faz aos fariseus, aos mestres da lei. E estar preparado. E produzir enquanto o noivo não chega, que é o que as parábolas nos ensinam. Mas é interessante que a grande conclusão de todos esses episódios que vão acontecendo, desde o capítulo 21 de Mateus, 21, 22, 23, 24, aí chega no 25, é a conclusão, porque daí no 26 é quando vai começar todo aquele processo de Jesus ser preso e interrogado, e até que ele é crucificado, ressuscita e deixa a grande comissão aos discípulos. Então a grande conclusão dessa série de episódios, ensinamentos que Jesus nos traz sobre a vinda do reino, sobre estarmos preparados, a gente pode ver nos versículos 31 a 46 do capítulo 25. Que é aquela passagem que muitos já devem também ter ouvido falar, em que começa assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então agora chegou o fim. Então Deus está lá como juiz e diz que vão ter bodes e carneiros. À sua direita, os cordeiros, os carneiros que vão receber a herança. À sua esquerda, os bodes, cabritos que não vão receber. Então chegou a hora do grande julgamento. E aí esse versículo 34 mostra o juiz dizendo, né, à sua direita: venham vocês. Venham vocês e recebam agora aquilo que vocês esperaram. Sabe aquilo que vocês esperaram durante todo o tempo em que vocês estiveram na terra, carregando a cruz diariamente? Chegou a hora de receber. Venham e recebam. E vocês vão receber, pois... E esse pois, que inicia o versículo 35, ele nos dá a dica
Por que esses vão receber e esses não? Por que esses vão receber a herança do reino de Deus? Por que esses vão receber a salvação? Porque eles vão poder desfrutar da presença plena de Deus por toda a eternidade. Por que eles vão receber aquilo que eles esperaram? Porque, a partir do versículo 35, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então esse pois, que vai nos dizer por quê, o que eles fizeram que os distingue desses que não vão receber a herança do reino? Pois é, essa é a questão. Eles fizeram algo. E o cristianismo, a caminhada de fé, ela é assim. Ela precisa ser marcada por ações positivas. Mas eu não sei por que as nossas igrejas e nós temos achado que o que Cristo fez na cruz foi para resolver o problema do pecado, só para nos livrar do inferno. E que o importante é ficar ali na média, mantendo uma vida assim, batendo cartão no culto, não cometendo grandes pecados, não matando, estuprando ninguém, e aí tá bom, ficar elas por elas. E parece que o cristão é um fracassado nesse mundo, porque ele não tem sonhos, ele não tem visões, ele não tem ambições, ele nunca está animado com nenhum projeto. Ele sempre está lá, se martirizando, porque faltou no culto do domingo passado. Se martirizando, porque ele tomou uma cervejinha mais do que podia e devia. Sempre o cristão é aquele frustrado, que apanha do diabo, que perde do pecado. Esse cristão frustrado, que vive essa vidinha lutando, evitando o pecado, é um cristão que não conhece o verdadeiro poder da cruz e da ressurreição. Se o interesse de Deus fosse só nos transformar em santinhos, Jesus só precisava ter morrido e pago o preço do pecado. E aí todo mundo ficava santinho e livre do inferno. Mas Jesus não morreu só. Ele ressuscitou. Aleluia! Sabe o que isso significa? Que Ele viabilizou uma nova vida para nós. Não é só estamos livres do pecado e do velho homem. Agora somos nova criatura. Agora temos uma vida a viver pela frente. Uma vida cheia de sonhos, de conquista, de vitória, de projetos, de alegria, glorificando Deus, estabelecendo o reino de Deus nessa terra, cumprindo a vontade do nosso Senhor, lutando para que os interesses do nosso reino celestial sejam defendidos e cumpridos aqui, nesta terra, enquanto estamos nela. É interessante notar que no final do capítulo 25, quando do julgamento, o juiz das nações, que é Deus, ele não está criticando o que eles, os da esquerda, né, que não vão herdar o reino, fizeram de ruim. Vocês não vão entrar no reino porque vocês ficaram aí, sabe, nas baladas, não sei o quê, e mataram e cometeram uma série de crimes, por isso vocês não vão herdar. Não é isso que o juiz das nações diz. O que ele diz é, vocês não vão herdar o reino porque vocês deixaram de fazer. Vocês vão entrar porque vocês fizeram. Enquanto nós esperamos Jesus voltar, há algo que precisa ser feito, realizado aqui nessa terra. São ações positivas.
E essa revelação é extremamente importante para reorientar a nossa forma de viver a fé e praticar a palavra. Então, a partir do momento que somos salvos, que entendemos o que foi a cruz, que renascemos em Cristo, nós não somente vamos deixar de pecar, isso também, lógico. Mas agora nós vamos começar a praticar a justiça de Deus. Então, voltando. Quando Jesus elogia estes da direita, que são os que vão herdar o reino dos céus, Jesus não elogia o não cometimento do pecado. Ele elogia a prática da justiça. Eu estou esperando a volta de Jesus e eu acredito que você também está. E eu acredito também que esses da esquerda também estavam. Eles também creram que Jesus voltaria, eles também esperaram a volta de Jesus. Talvez eles tenham dado o seu máximo para se manter fiéis, pelo menos para não passar ali, né, da média para baixo. Mas eles foram omissos. Eles deixaram de fazer aquilo que precisava ser feito. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Eu não estou dizendo que nós somos salvos pela obra, porque a palavra é clara quando ensina que isso não é possível. Nós somente somos salvos pela graça de Deus. Só que, Tiago, a evidência de que somos salvos são os frutos. Se não há frutos, então eu preciso reavaliar a minha fé. Eu preciso parar tudo e verificar, será mesmo que o Espírito Santo habita em mim? Será mesmo que eu sou nova criatura em Cristo? Jesus, ele deixou muito claro. Ele usou uma ilustração muito clara, da árvore e os seus frutos. É fácil você saber se você é salvo. Se você está na árvore, se você está ligado à videira. É você produzir frutos. Porque se você diz que está na videira, mas não produz frutos, há uma incoerência. Então, entendendo, vamos fechar o parênteses agora, que os frutos são consequência natural da nossa salvação, agora nós precisamos cuidar desse novo homem, que nasceu, que é bebê. Precisamos alimentar ele com a palavra. Precisamos fazer com que ele exercite, praticando a justiça e ficando forte. E assim, esse novo homem vai ser digno de ser chamado e considerado embaixador de Deus. Representante dos interesses de Deus aqui na terra. Não porque ele quer, mas porque ele está vivendo para isso. Pois eu tive fome e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando? Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.